Olha só, como emagrecer em 7 dias. Quem nunca se pegou pensando nisso, né? É uma vontade super comum. Mas hoje a gente vai fundo para entender o que está por trás dessa ideia. E mais importante, como usar essa semana não como mágica, mas sim como o verdadeiro começo de uma mudança que fica. E claro, a primeira pergunta a que todo mundo quer saber é: mas isso funciona mesmo? Dá para ver uma transformação real em só uma semaninha? A resposta, bom, talvez não seja exatamente a que se espera, mas com certeza é a que funciona de verdade. Então, vamos direto ao ponto com sinceridade. Sim, é super possível notar a diferença, mas a gente precisa alinhar as expectativas. Não existe fórmula mágica, sabe? O que acontece é uma resposta do corpo a ações inteligentes que preparam o terreno para uma mudança que se sustenta. Vamos entender o que realisticamente acontece nesse tempo? Quando a gente ajusta a rota, sabe? Corta alguns exageros, melhoram os hábitos, o corpo responde na hora. Ele tende a desinchar, a funcionar melhor, e essa sensação de leveza, de bem-estar, é o melhor combustível para querer continuar. Agora, olha que interessante esse contraste aqui. De um lado, a gente tem a tal da promessa rápida, aquelas dietas super restritivas que até funcionam no começo, mas depois vem o cansaço e o famoso e frustrante efeito sanfona. Do outro, um plano sustentável, que foca em construir uma rotina saudável, um passinho de cada vez. É a diferença clara entre uma corrida de 100 metros e uma maratona. E olha, isso não é só uma opinião, não. Órgãos de saúde super respeitados, como o NDDK, batem nessa mesma tecla. A chave do sucesso não está na intensidade de uma semana louca, mas sim na capacidade de manter um padrão saudável. A constância sempre vence a intensidade radical. Certo. Então, como é que a gente começa? Chegamos agora no coração da nossa análise. Um plano prático, dia a dia, para dar aquele pontapé inicial nessa jornada. E o melhor, de um jeito inteligente e que dá para seguir de verdade. E esse slide mostra como a ideia é simples. É uma pequena ação positiva por dia. Dia 1, uma limpeza. Dia 2, organizar o prato. Dia 3, hidratação. 4, movimento. 5, sono. 6, entender os gatilhos. E dia 7, avaliar tudo. Vamos passar por cada um deles. Começando pelo dia 1. A missão aqui é fazer uma faxina no ambiente. Pensa naquelas calorias que entram quase no piloto automático. O refri do almoço, o suco de caixinha, aquele biscoito recheado à tarde. O próprio CDC, que é uma referência em saúde, aponta que só de cortar essas bebidas açucaradas, o passo dado já é gigante. Beleza, vamos pro dia 2. Aqui a gente vai montar pratos mais inteligentes. A ideia não é só comer menos, mas sim comer melhor. Pensa assim, uma boa fonte de proteína, muitos vegetais e uma porção controlada de carboidratos. Isso dá muito mais saciedade e nutre o corpo de verdade. Dia 3, uma das coisas mais simples e ao mesmo tempo mais poderosas: beber mais água. Sério, muitas vezes o que a gente acha que é fome, na verdade é só sede. Manter o corpo hidratado ajuda em tudo, no metabolismo, na energia e até evitar aquelas beliscadas fora de hora. Chegamos no dia 4, movimento. E calma, não precisa ser nada radical. O CDC recomenda 150 minutos por semana. Parece muito? Pensa só, isso dá 30 minutinhos de caminhada 5 vezes na semana. É super possível de fazer e é infinitamente melhor do que ficar parado. Dia 5. Um pilar que muita gente simplesmente ignora: o sono. Querer emagrecer sem dormir direito é como tentar remar contra a maré. É o sono que regula os hormônios do apetite, que dá energia para o dia seguinte e que fortalece a nossa disciplina. É fundamental. No sexto dia, a gente olha para dentro. Quais são os nossos gatilhos emocionais? Quanta gente não come por ansiedade, por tédio ou por estresse? Entender esses padrões é o primeiríssimo passo para conseguir mudar o comportamento, e não só o que está no prato. E no último dia, o da avaliação, a palavra mais importante é realismo. Talvez a roupa fique um pouco mais solta, talvez o inchaço tenha sumido. Perder de meio a 1 quilo por semana já é considerado super saudável e, mais importante, sustentável. O jogo não acaba em 7 dias, ele só começa. Agora, uma parte crucial. Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Vamos dar uma olhada rápida nas armadilhas mais comuns, aquelas que podem sabotar todo o processo antes mesmo dele engrenar de verdade. Muito cuidado com essas promessas radicais, viu?
Dieta só de líquidos, jejuns feitos sem nenhuma orientação profissional, treinos que levam à exaustão logo de cara, tudo isso geralmente tem vida curta e ainda pode fazer mal. O caminho seguro é sempre o mais equilibrado. E isso tudo nos leva à grande conclusão. A ideia aqui é reprogramar a nossa forma de ver essa jornada. Não se trata de uma semana de sofrimento de jeito nenhum. Se trata de uma semana de aprendizado. Porque o ponto fundamental, a mensagem que realmente fica, é que a transformação de verdade não nasce da urgência, sabe? Daquela sensação de desespero para mudar tudo numa semana só. A transformação nasce da constância que essa primeira semana pode criar. Esses 7 dias são a faísca, são um treinamento para a gente criar hábitos que, quando repetidos, se tornam a base de um resultado que dura para a vida toda. Então, no final das contas, a pergunta não é sobre o que pode acontecer em 7 dias. É sobre o que pode começar agora com o primeiro passo. E se o início daquele caminho que realmente funciona fosse hoje?